Graças a Deus. Vamos agora ouvir a voz do Pai. Eu tenho certeza que Deus trouxe coisas preciosas para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é tudo, meu irmão. Ela sara, ela cura, ela liberta, ela resolve os problemas. Muitas das vezes a gente quer ver ação, mas não é assim. Nós que somos de Deus, nós temos que entender que Deus, Ele faz tudo através da sua palavra. Amém? Então eu creio que Ele hoje trouxe aquilo que nós precisamos. Então você que está aqui nessa noite, enfrentando algum problema, enfrentando alguma dor, passando por dificuldades, meu irmão, não desanime, porque você é uma pessoa de Deus. Deus está no controle da tua vida. Ele tem tudo para fazer por você. Ele jamais te esquece, jamais vai deixar você sozinho. Ele tem algo muito especial para falar com você. Então, nesse momento agora, você vai esquecer de tudo. Vai esquecer dos seus problemas, vai esquecer tantas coisas que passam na nossa cabeça quando a gente está muito sobrecarregado, mas não deixe isso vir atrapalhar o momento de Deus falar contigo. Eleve o teu pensamento ao Senhor, pegue tua Bíblia, acompanhe, deixa Deus falar. E Deus vai falar, meu irmão, e tu vai sentir um refrigério muito grande. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não é uma simples palavra do homem. Não, é a palavra de Deus. Junto com ela vai o poder de Deus para agir na tua vida. Então abra bem o teu coração. Se desprenda de tudo deste mundo agora, que é o momento de nós ligarmos o nosso pensamento ao Senhor e deixar Deus falar conosco, porque Ele tem, com certeza, volto a repetir, porque eu tenho plena convicção, Ele tem algo muito importante para falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, que está sofrendo, com você que está sentindo que tuas forças estão terminando, mas não vai terminar não, porque Deus é contigo, amém? Então Deus, Ele vai falar contigo, em nome do Senhor. E o tema da nossa mensagem de hoje é os privilégios daqueles que são filhos de Deus, amém, amado? Quem é filho de Deus, diga um amém bem forte, porque nós vamos ver os nossos privilégios através desta palavra de hoje. Abra a tua Bíblia, meu irmão, lá em Mateus capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 27 ao 32. E a palavra de Deus diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos orar a Deus para que Ele possa dirigir esta palavra que Ele nos trouxe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, que honra, Senhor, é poder estar aqui. Como é bom saber que Tu nos falas, Senhor, que Tu não nos deixa sozinhos nesse mundo, porque o que seria de nós se nós não tivéssemos a Tua direção? Precisamos de Ti em todos os momentos, Senhor. A nossa vida, ela é toda direcionada a Ti, porque nós sabemos o que aconteceu. Tu nos deste entendimento para compreender o que aconteceu às nossas vidas. Nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas, separados de Ti, Senhor. Vivíamos sofrendo, padecendo, vivíamos sozinhos, mas o momento que Tu determinaste para cada um de nós, Tu nos buscaste. Como o bom pastor busca a sua ovelha, Tu nos buscaste, nos tiraste, Senhor, deste mundo e nos trouxeste para o Teu aprisco, Senhor. E aqui estamos. Aqui estamos, Senhor, com toda a convicção de que Tu cuida da nossa vida. E nós Te pedimos, Pai, fala ao nosso coração, querido Deus. Fala a cada um desses pequeninos, Senhor, que não são nada sem Ti.
que precisam de Ti para viver. Assim como nós precisamos desse ar, Senhor, para mantermos a nossa vida, nós precisamos de Ti, porque sem Ti não há como viver. Então fala, Senhor, através da Tua palavra, direciona a nossa vida, fortalece aquele que está fraco, aquele que está caído, que está abatido. Senhor, o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio. Sem Ti nós não podemos nada. E queremos, Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui com novas atitudes, com novas esperanças, renovados, meu Pai, porque a Tua palavra ela é poderosa para isso. Seja qual for o problema que nós estivermos vivendo, nada poderá ser difícil demais para que Tu não possas resolver, porque Tu és o dono de tudo, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele, Senhor, que mantém tudo, tudo está nas Tuas mãos. Por isso, santo e amado Senhor, que esse momento seja um momento de muita alegria para a Tua igreja, que é o momento de nós recebermos do Pai aquilo que nós necessitamos. Tu nos dá a medida certa, Senhor, igual como Tu fez lá no deserto com o Teu maná. Tu mandava a quantidade certa, nada para faltar, nem nada para desperdiçar. E assim é com a Tua palavra. Muitos acham que tem o conhecimento já necessário para toda a sua vida, mas não é assim, porque Tu vai acrescentando a cada dia a Tua sabedoria. E para hoje está reservada essa que Tu nos trouxeste aqui, para que nós possamos saciar a nossa necessidade, Senhor. E não será para sempre, com certeza. Viremos outros dias e outras maneiras Tu nos falará, também conforme a nossa necessidade. Ah, Senhor, como é bom confiar em Ti. Como é bom saber que a nossa vida está em Tuas mãos. Que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que cuida verdadeiramente dos Seus filhos. Obrigado, Senhor. Eu Te agradeço. Agradeço por poder estar aqui ocupando este altar, sendo um instrumento usado por Ti para levar essa palavra tão preciosa, Senhor. Não somente para os que estão aqui ouvindo, mas para a minha própria vida. Porque a Tua palavra, Senhor, ela nos fortalece. Obrigado. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Graças a Deus. Então, nós aqui abrimos no Sermão do Monte. Nós sabemos que aqui Deus nos fala coisas preciosas. E hoje nós vamos ficar nesses versículos que nós abrimos, porque nós estamos vendo aqui que Jesus, Ele aqui faz um contraste entre nós que somos filhos de Deus com a erva do campo. Veja como é que Ele falou. Jesus, Ele está mostrando o que nisso aqui? Ele está mostrando que se Deus cuida de uma maneira tão extraordinária da erva que está lá no campo, que hoje está lá, amanhã não vai estar mais, amanhã é lançada no forno para assar pão, é uma coisa que não vai estar sempre ali, hoje está, amanhã não está. Se Ele cuida assim, dessa ervazinha, que amanhã, como eu disse, é lançada no forno, de quanto mais cuidado não terá Deus para com os seus filhos, não é verdade, amado? Para nós, que somos os seus filhos. Nós que fomos destinados para a glória. Imagina o cuidado que Deus tem com a tua vida. É isso que tu tem que guardar no teu coração, para que tu não te abatas com nada, meu irmão. Não te sintas inferior, não te sintas coitadinho. Tem gente que passa por uma situação, tem pena de si mesmo. Não, nós que somos de Deus não podemos nos sentir assim. E a grande dificuldade que eu vejo é que a maioria dos cristãos ainda não se deram conta daquilo que eles são como filho de Deus. Que coisa importante, tu é um filho de Deus. Amém, amado? Não é pouca coisa isso, não, é muita coisa. É muita coisa, eu sou um filho de Deus. Quer dizer, nós temos que ter sempre isso na nossa mente. Tem pessoas que não entendem, olha, essas promessas abençoadas que estão aqui são para nós. Todos os propósitos de Deus são dirigidos única e exclusivamente para nós. Amém? Para nós que somos filhos de Deus. Pensa, elas foram feitas somente para nós.
Agora, no momento que o Filho de Deus, ele passa a compreender realmente isso aqui, realmente as coisas que Deus fez, o que nós temos direito, o que nós somos diante de Deus, ele não vai viver mais a sua vida ansioso. Não vai. Ele não vai mais viver a sua vida inquieto, dominado por preocupações. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe a posição que ele exerce aqui nesse mundo. Ele sabe o que Deus é para ele. Por isso que eu volto a repetir, meu amado. A fé, todos nós temos fé, amém? Todos estão de acordo, né? Porque Deus, ele repartiu uma fé para cada um de nós. Ninguém pode dizer, eu não tenho fé. Você pode não estar sabendo usar a tua fé. Mas que você tem fé, tem, porque Deus te deu. É um dom de Deus. Então, nós temos que usar a nossa fé com inteligência. Porque com inteligência você vai raciocinar de acordo com o que a palavra diz. A palavra de Deus, ela tem que ser conhecida. Por isso que nós exortamos para que todos cresçam na graça e no conhecimento. Para que todos leiam a Bíblia, conheçam Deus. Porque você conhecendo a palavra, você vai saber qual é o teu direito, meu irmão. E tu não vai aceitar qualquer coisa na tua vida, não. Vai ter coisa que você vai falar, não, isso aí não é mais para mim. Isso aí não me pertence, eu sei que Deus é por mim. E você vai saber confessar em linha com a palavra para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. Porque tem muitos filhos de Deus que não usufruem de tudo aquilo que tem direito por não conhecer na íntegra a vontade de Deus, que está onde? Onde é que nós conhecemos a vontade de Deus? Na palavra. Tu tem que conhecer a palavra de Deus. Tu não tem que simplesmente só dar atenção a Deus nos dias de culto, não, meu amado. Tu é uma pessoa que já foi chamada por Deus, já foi tirada deste mundo. Tu tem que, em primeiro lugar, quem tem que estar em primeiro lugar na tua vida em qualquer momento? Deus. Então tu tem que buscar, que a gente quer muito de Deus. Quem não quer? Não acredito que tenha uma pessoa que diz, não, eu não quero. Todos nós queremos muito de Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, para que a gente possa receber, para que a gente possa viver, amém? Então, tu tem que viver a tua fé com inteligência, para poder raciocinar, como eu já falei, de acordo com a palavra de Deus. Vamos dar exemplo disso. Veja o que a palavra de Deus diz. Isaías 43. Isso vale mais do que qualquer calmante, viu, irmão? Isso vale mais do que tudo. Para aqueles que recebem mesmo como a palavra de Deus, isso é tudo. Isaías 43, versículo 2. E olha o que a palavra de Deus diz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, amados? Todos nós passamos por isso aqui, são as aflições. São os problemas, são as adversidades. Quem não as tem? Todos nós a temos. Mas nós que somos de Deus a enfrentamos de maneira diferente. Por quê? Porque o próprio Deus nos garantiu, ó. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quantos que não estão aqui nessa noite estão passando pelas águas? Mas se você crê verdadeiramente que Deus é contigo, você não vai esmorecer. Claro que você vai sentir. Quem não sente? Mas você não vai esmorecer. Por quê? Porque eu sei que Deus é comigo. Eu sei que Deus é comigo. E tem uma coisa muito importante que a gente deve sempre lembrar. Eu pratico isso na minha vida. Você tem que dizer assim, peraí, nunca será além das minhas forças. Deus não vai permitir. Então, se eu estou passando, se Deus está permitindo, mas também tem um parêntese. Vamos abrir esse parêntesezinho logo aí. A gente tem que estar bem com Deus. Ou seja, vivendo a palavra de Deus em obediência. Porque a pessoa quer fazer tudo de errado. Viver totalmente contrário à vontade de Deus e quer ter direito a tudo, não tem como, amado. A primeira coisa que Deus exige de um filho é o quê? Que já foi chamado, é a obediência. Para que tu possas viver essa plenitude de Deus na tua vida, tu tem que ser obediente. Por isso que não vale a pena você estar mal com Deus. Você deve todo dia fazer uma análise da sua vida, consertar a tua vida, aprumar os teus passos na direção do Senhor, para que tu possas ter direito a isso. Você chegar perto de Deus, Senhor, eu estou passando, mas eu sei que eu vou sair dessa porque tu és comigo. A tua palavra me disse que tu serás comigo. Quando pelos rios,
Eles não te submergirão, ou seja, os problemas não irão, Senhor, amados, irão te dominar. Amém? Porque é promessa de Deus. Mas para isso tu precisa estar bem com Deus. Tu precisa cumprir a palavra do Senhor. Tu precisa conhecer a vontade de Deus para que tu possas cumpri-la. Quando passar pelo fogo, quantos fogos a gente não enfrenta, né, amados? Quantas lágrimas não são derramadas dos nossos olhos nesse momento, mas a gente tem aquela força lá dentro, interior, que a gente nem mesmo conhece. Que no momento que a gente está passando, a gente diz, caramba, nem eu mesmo sabia que eu era tão forte. Não somos nós, é Deus, está aqui, ó. Nem a chama arderá em ti. Amém? É assim. Mas para isso tu tem que usar a tua fé com inteligência, conhecendo. Você não vai esmorecer. Você pode até deixar, as lágrimas podem até vir dos teus olhos, que nós temos a carne. Essa carne, ela vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. E ela não se converte. Ela é totalmente falha. Por isso que tu tem que estar dia a dia trabalhando o teu espírito, para que teu espírito venha prevalecer em todas as circunstâncias da tua vida. Aí você vai ser um vencedor. Amém? Porque se a tua carne prevalecer, meu irmão, não vai ser nada bom. Em primeiro lugar, você vai desagradar a Deus, ela vai te puxar para o caminho totalmente contrário daquilo que Deus quer para a tua vida. E você vai cair na disciplina, na correção, e não é nada bom, com certeza. Tá? Mas vamos continuar vendo as coisas que Deus tem para cada um de nós que somos seus filhos e vivemos em obediência. Mateus 28. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E olha o que Deus diz, meu amado, olha aí. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, você não está sozinho. Amém? Deus está contigo aonde quer que você esteja. Na hora daquela aflição, na hora daquele problema, na hora daquela luta, tu não está sozinho. Deus está contigo. E como nós costumamos sempre dizer, e é tão bom, né? Você e Deus é a maioria. Isso quer dizer o quê? Não tem quem te vença. Amém, amados? Tu tem que ter essa convicção. Não é só estar aqui na igreja falar, eu sou mais do que vencedor, Deus está comigo, eu com Deus sou a maioria, e na hora que você está lá sozinho, aí tudo vai por água abaixo? Não. Você tem que praticar, é onde você estiver, sabe por quê? Porque Deus está contigo. Deus habita dentro de você, aonde quer que você vá, Deus está contigo. Não só na igreja você pode ter esse ânimo, tem pessoas que já falaram para mim, pastora, quando eu estou na igreja, tudo bem, eu me sinto um gigante, mas quando eu saio, aí eu já me sinto fraquinho. Não, nós não podemos ser assim. Ou você deixa o Espírito Santo na igreja e vai embora sem ele. Não, ele habita em nós. Ele estará conosco, como Jesus prometeu, está aqui, ó, todos os dias até a consumação do século. Jamais você ficará sozinho. Quando você crê firmemente nessa verdade, meu amado, tem que crer. Você passa a enfrentar a vida nesta terra com outra atitude. Os problemas são bem mais fáceis de suportar. Claro que ninguém gosta. Quem gosta de ter problemas? Ninguém, mas temos que enfrentá-lo? Temos. Não é Deus que permite? Sim. Nós temos que ter atitude de confiança, e Deus muito se agrada de ver, nas horas das tribulações, nas horas dos problemas, nós estarmos firmes com Ele. Isto agrada a Deus. E sempre costumamos dizer que os problemas são oportunidade de vermos a glória de Deus em nossas vidas, nós que somos de Deus. Amém, amados? Nunca se desespere, nunca. Tu és realmente mais do que vencedor. É muito fácil falar, eu sou mais do que vencedor, eu sou pedra que vive. Você tem que ser, não é só falar não, viver, acreditar, obstinadamente que você verdadeiramente é tudo isso. Amém? Vamos ver exemplos de vitórias. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Antes de fazer esse culto, eu orei a Deus, pedi a Deus que me desse a direção do que eu trouxesse para a igreja essa noite, fosse aquilo que verdadeiramente
todos nós estivéssemos precisando ouvir. E eu creio que Deus, Ele ouve a nossa oração quando ela é feita com sinceridade. Amém, amado? Então creia, você está precisando ouvir. Sirva-se de tudo o que Deus está te dando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Olha aí para quem tem medo. Se o Senhor na tua vida é a tua salvação, é a tua luz, você não pode. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Assim tem que ser a atitude de um filho de Deus, amém, amados? Claro que não vai vir uma guerra, não vai vir um exército, mas são coisas, são os problemas. São as coisas que nós enfrentamos. Que muitas das vezes a gente se sente tão fraquinho diante de tudo isso, né? Mas olha a palavra de Deus como nos fortalece. Por isso que eu gosto sempre de instruir as pessoas a quando estiverem passando por problema, leia Salmos. Não que seja só Salmos. Eu digo assim, no momento que você está com angústia, está lá passando por aquele momento turbulento, pega Salmo, lê, olha, é tão bom. Traz uma coisa tão gostosa dentro de nós. Eu costumo fazer isso. Olha aqui, olha o que está dizendo esse Salmo. Isso aqui é bom, amado. Para nós que cremos, é claro. Nós sabemos que tudo que está sendo dito aqui é verdadeiro, é vindo de Deus. É a palavra de Deus falando conosco, amém? Então, criem esse hábito que é muito bom. Então ele está dizendo, olha só, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? De quem? A quem temerei? Olha aqui, está aqui, ó. Ainda que o exército se acampe, não se atemorizará o meu coração. Amados, era assim com aqueles grandes heróis da fé. Você pode ler lá em Hebreus 11, tem lá a galeria dos heróis da fé. Eles criam dessa forma assim. Ou seja, eles tinham a certeza de que Deus era com eles e que todos os propósitos de Deus se cumpriam em suas vidas. Assim tem que ser com cada um de nós, amém? Pode ser o que vier, não, eu creio, Deus é comigo. Deus está comigo, a palavra de Deus se cumpre. Lembrem de José, quem não lembra de José, né? José, não tem quem não conheça, não tem quem não lembre, não tem como nós ficarmos muito tempo sem falar de José em nossas pregações. É um exemplo muito precioso para a nossa vida. José, amado, o que ele passou, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos da sua própria casa. Foi lá para a terra estranha, foi para o Egito, né? Chegando lá, aconteceu tantas coisas ruins com ele, foi vítima de uma calúnia, foi preso, tantas coisas José passou. E olha a atitude de José. Mesmo passando por tudo isso, José não fez nada de errado, José não pecou, José não errou, mas mesmo assim, ele não murmurou, ele não reclamou de Deus. Olha, é muito importante isso, o que sai dos teus lábios. Muitas das vezes nós ferimos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós por palavras mal proferidas no momento de dor. Não pode. José não fez isso, por quê? Porque José sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele não era a revelia de Deus. Ou seja, tudo tinha um propósito divino. Amém, amados? Tudo há um propósito. Se você crê verdadeiramente que Deus está no controle da tua vida, então tudo que acontece com você há um propósito divino. É ou não é? Há um propósito divino, Senhor. Alguma coisa Deus está querendo me falar, alguma coisa Deus está querendo me mostrar. Coisas boas virão, né? Dessa situação, com certeza, vai vir coisas boas na minha vida. Assim foi com José, ele sabia. Ele tinha essa certeza. Nós sabemos da história dele, ele passou por tudo isso aqui. No final, ele se tornou governador do Egito, né? A sua família toda longe, ele lá foi mais do que vencedor, como todos nós somos quando cremos em Deus. Aconteceu tudo aquilo que ele já tinha certeza. Vocês lembram? Estabeleceu-se uma fome muito grande em toda a terra. E por causa disso, ele veio
e acolheu toda a sua família. Veja a atitude de uma pessoa de Deus. Apesar de tudo que os seus irmãos fizeram a ele, José não guardou rancor dentro do seu coração. Isso é ser de Deus. Nós não podemos. Muitas das vezes as pessoas nos ferem, as pessoas nos maltratam, nos machucam. Nós temos que livrar isso do nosso coração. Não guarde não, meu irmão. Lave o teu coração. Olhe para aquela pessoa e fala, poxa, coitado, ele é digno de misericórdia, porque ele não está sabendo o que está fazendo. Muitas das vezes as pessoas não são cristãs como você fala, não conhece o que eu conheço, que se enxergasse como eu enxergo, não faria isso. E isso vai livrar você de guardar coisas no seu coração, porque se você ficar alimentando, vai te fazer mal, vai te separar de Deus. Tu vai perder a oportunidade de ver coisas boas acontecendo na sua vida. E para isso tem exemplos dentro da palavra que Deus permitiu que ficasse para poder vir a ser exemplo para nós. E José é um deles. Eu queria mostrar só esse episódio. Eu sei que todos conhecem a história de José, mas Deus nos fala cada dia de uma maneira diferente. Pode ser a mesma pregação, mas cada dia ela vem de forma diferente à nossa vida. E eu queria pegar essa parte em que os irmãos de José vêm até José, naquele momento que ele dá-se a conhecer que era ele para os seus irmãos. Veja lá, Gênesis 45. Gênesis 45, para a gente ver que coisa maravilhosa é a vida daqueles que creem verdadeiramente em Deus. Gênesis 45, vamos ler do versículo 4 ao 8. Como eu disse, naquele momento que José dá-se a conhecer a seus irmãos, eles vêm até ele. E disse José a seus irmãos, no versículo 4, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, imagine o que eles fizeram com José. Depois de tanto sofrimento que José passou, e eis o momento que ele está de cara a cara com aqueles que o fizeram tanto mal. Olha que atitude bonita, meus irmãos. Isso é que tem que ser copiado. Não os exemplos deste mundo. Não os exemplos que passam aí na televisão, nas novelas. Não é esse exemplo aqui que nós temos que copiar para a nossa vida. Sabe por quê? Porque eles vão trazer bem-aventuranças para nós. Olha só como é que José agiu diante dos seus irmãos depois de tudo que eles fizeram a José. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Depois de tudo, olha que palavras maravilhosas saídas do coração de José. Isso sim é uma pessoa de Deus. Irmãos, Deus, Ele sabe tudo a nosso respeito. Tudo. Deus te conhece totalmente. Olha, e pode acreditar que Deus, Ele se preocupa com as coisas mais insignificantes da nossa vida. Coisa que você às vezes não dá nem a mínima. Deus se preocupa, porque Ele está vendo. Ele está tomando conta de você, Ele está cuidando de você. Olha, e quando nós cremos assim, nós não temos um motivo para vivermos esmagados pelas preocupações. Tem pessoa que vive à base de calmante, à base de antidepressivo, porque se preocupam demais com aquilo que não precisam se preocupar. Porque Deus é que tem que ter o controle da nossa vida, e Ele tem. Agora nós temos que permitir que Ele controle. Não no sentido de que Deus não seja poderoso para poder fazer o que Ele quiser. Mas tem coisas que Ele espera que nós tomamos a decisão. É o arbítrio que o homem tem. Nós não temos para salvação, mas para escolhermos aqui como devemos nos comportar, como devemos agir, nós temos. Então você tem que acreditar, tem que confiar, tem que saber que Deus realmente está no controle da tua vida.
Ou você é de Deus, ou você confia, ou você não confia. Senão você realmente vai viver dominado pelas ansiedades. Amado, não há nada pior na vida do que viver cheio de ansiedade. Você deixa de viver. Você deixa de viver. Você começa a ficar dominado. A ansiedade te domina. Você se torna vencido ao invés de vencedor. Quando Deus nos colocou no mundo, Ele disse o quê? Que nós iríamos dominar sobre tudo, tudo. Amém? Por isso que a gente costuma dizer o vício. Ninguém precisa viver com vício, dominado pelo vício. Não, nós temos o direito de dominar sobre tudo. Se você assumir essa posição, você vai se libertar de qualquer vício. Amém, meu irmão? Porque Deus te deu essa posição. Mas você tem que falar com convicção, com fé. Não, eu creio que Deus me deu condição de dominar sobre tudo. Só Ele nos dominaria. Só Deus nos dominaria. Então, tu não pode deixar se dominar por nada, por um vício, dominar por um medo, dominar por uma ansiedade, pelas preocupações da vida. Não. Veja lá o que diz o Salmo 46. Salmo 46, versículo 1. Olha aí para quem está em tribulação. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, nós não temeremos. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, amado. É o teu refúgio. Você tem que correr para Ele. Qualquer coisa é Deus que você tem que buscar, é Deus que você tem que recorrer, Ele é o nosso refúgio. Vinde, contemplais as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça, e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Olha, tem que aquietar, viu, amado? Não pode ficar com ansiedade, tem que aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Somente quando você aquieta o teu coração, fica meditando na palavra, deixa fluir dentro de você tudo isso que você está ouvindo, aí você sente Deus na sua vida. Com inquietações, com ansiedade, com corre, você não vai poder fazer isso. Você tem que crer verdadeiramente que Deus controla tudo. Amado, Ele pode tudo. O poder de Deus não tem limite. Pastora, será que Deus pode resolver o meu problema? Pode. Será que Ele vai resolver? Amados, nós não podemos dizer vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser no momento de Deus, mas Ele pode. Amém? Essa esperança tem que estar dentro do teu coração. Eu só sei dizer que Ele vai querer sempre o melhor para você, que é a promessa de Deus para a nossa vida. De repente, o resolver o teu problema não é da maneira como você quer, mas é da maneira que Deus sabe que é o melhor para você. Amém? Tem que ser assim. Por isso você não pode ficar ansioso. Tem que ser assim, tem que fazer assim. Deus tem que fazer assim. Não, Deus tem que fazer o que Ele quiser, porque Ele é que é o soberano. Ele que é o dirigente, é Ele que toma conta de tudo. Então, o poder de Deus não tem limite. E tem mais. Esse poder, Ele está operando em favor da tua vida. Amém, amado? Diga um amém aí bem forte, porque Ele está operando em favor da nossa vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Isso mesmo, nós temos que nos regozijar com as coisas boas de Deus, porque elas são verdadeiras. Olha, Paulo, ele disse lá em Efésios 1:19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para com nós que cremos nele. Confira lá em Efésios 3:20, ele diz mais coisas, olha só. Efésios, olha, eu te digo mais, viu, amado? Isso faz bem
isso é o melhor remédio para a nossa vida, a palavra de Deus. Você está sentado aqui, Deus está trabalhando de uma forma tão grande na tua vida, de repente abrindo aquela porta que está fechada, resolvendo aquele problema, destrinchar uma coisa que está toda emaranhada. O importante é como você recebe a palavra. Você está aqui, você está com o teu pensamento só em Deus. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está se movimentando na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós não devemos faltar nenhum culto da igreja, porque cada culto Deus fala, Deus faz, Deus age na sua vida. Para isso Ele determinou os cultos, para que nós possamos estar. Tu não falte por nada não, meu irmão. Venha, é um direito teu, tu tem que almejar. Não, eu vou de qualquer maneira, eu vou perder nada. Às vezes eu me lembro muito, às vezes quando tinha aqueles negócios profanos de doce de corme da meia, não tem isso, as pessoas não ficavam alucinadas. Não era uma briga tremenda, não sei se aqui em Fortaleza era assim, no Rio, onde eu morava era umas filas e todo mundo já ia de manhã, passava o dia todo e querendo buscar aquilo ali, aquele doce. Nós devemos ser assim com a palavra de Deus. É domingo, é dia do culto, é terça, é quinta, opa, estou lá, deixa eu buscar, que eu sei que Deus tem algo para me dar. Deus tem algo para falar comigo, Deus tem algo para fazer na minha vida. Se você não vier, você perde. Primeiro porque está negligenciando o mandado de Deus. E segundo porque não vai ouvir, não vai receber aquilo que Deus reservou para você, meu irmão. Não pode deixar não. Nós temos um compromisso com Deus e esse compromisso tem que ser o mais importante da nossa vida. Nada pode passar a ocupar o lugar das nossas vindas ao culto. Em nome do Senhor Jesus. Então veja, Efésios 3:20. 3:20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha que coisa maravilhosa. Conforme o seu poder que opera em nós. Pode fazer tudo, tudo. Olha, mais ainda do que você pensa, mais ainda do que você pede. Pode fazer muito mais, muito, muito mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, amados, a luz dessas verdades sagradas não se torna... Pensa bem, analisa bem. A luz dessas verdades não se torna ridículo para a nossa vida qualquer preocupação. Que você venha estar preocupado, que você venha estar ansioso, que você venha estar arrancando os cabelos por alguma coisa. Depois de saber de tudo isso, depois de conhecer a Deus dessa maneira... Claro, não pode. Amém? Tu tem que sair hoje daqui decidido a crer, decidido a confiar, decidido a deixar Deus agir na tua vida. Veja o que está lá em Mateus 6. Volta um pouquinho, Mateus 6. Versículo 30. Vamos ver o versículo 30 agora. Então vamos continuar, né? Onde nós começamos, ele estava falando, né? E ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. Agora perceba, meus irmãos, que na sequência, no versículo 31, Jesus ele diz assim... Portanto, ou seja, diante do que eu expus, diante de tudo isso que eu lhe falei até agora, à luz dessas verdades, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Quantas pessoas, né, que não ficam amarguradas já, às vezes a preocupação uma semana antes, já o que vai acontecer na outra semana, já se preocupando, já se matando pelo que vai acontecer, e Deus está dizendo, olha, para quê? Por quê? Se você não pode fazer nada, leia o versículo 32, porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amado, tua vida está na mão do Senhor. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe do que você necessita. Ele não vai te desamparar, ele vai fazer. Tem que confiar. Nesse versículo, Jesus está dizendo que o crente que anda preocupado,
O crente que anda ansioso a respeito do alimento, a respeito da bebida, a respeito do vestuário, a respeito da própria vida, ele está vivendo atitude igual os ímpios. Igual os ímpios. Está se preocupando com coisa que não tem mais que se preocupar. Aí tu está sendo igual, não está tendo diferença. E isso, meu irmão, é terrível. Por que é terrível? Porque os ímpios, eles não conhecem a Deus. Não sabem nada de Deus, não sabem o que tu sabe. Por isso que eles vivem mergulhados em trevas, por isso que eles se preocupam, realmente. Eles vão confiar em quê? Eles não conhecem o que tu conhece. Então, tudo bem, eles podem ser assim. Agora, nós que já temos o conhecimento pleno de Deus, não podemos de maneira nenhuma. Quando você começar a atender para esse lado, olha, se policie, se corrija. Não, que isso, eu não posso ir para esse lado é dos ímpios. Eu já tenho um conhecimento, Deus já me colocou numa posição, eu não posso abrir mão dessa posição por nada nesse mundo. Sabe por quê, amados? Porque quem vive como os ímpios vai estar sempre preocupado. Vai estar preocupado com alimento, vai estar preocupado com vestuário, vai estar preocupado com aluguel, vai estar sempre falando sobre os bens materiais, vai estar sempre falando sobre as vantagens financeiras, muito preocupado com o futuro, com a casa, com o carro, com roupas de grife, com coisas que não tem nada a ver para nós que já fomos chamados por Deus. Se tiver que acontecer, acontece. Se Deus tiver que dar, Ele dá. Mas nós não vamos colocar isso como prioridade, como preocupação, como ansiedade na nossa vida. Porque se você, meu amado, for um bom observador, você vai perceber que nessas pessoas que não conhecem Deus, essas coisas é que vão medir se eles são felizes ou infelizes. Se tiver, eles se sentem felizes, são felizes. Se não tiver, eles são infelizes. E isso é uma pobreza muito grande, é isso que vai medir. Por isso que eles não param nem de pensar nisso, nem de falar sobre isso. E é aí que existe algumas indagações que nós devemos fazer a nós mesmos. Com a nossa vida, aquela vigília que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Por exemplo, quando vem uma crise financeira, né? E parece, começa a haver uma dificuldade até sobre o alimento, sobre a bebida, sobre o vestuário. Como é que eu enfrento? Isso é coisa para você perguntar para você, como é que eu enfrento? Será que a minha reação, ela é semelhante à reação do ímpio, daquele que não conhece a Deus? Será que eu falo coisas que ferem a Deus, que fazem entristecer o Espírito Santo? Como é que eu reajo diante de uma perda do emprego? Como é que será que eu reajo diante das enfermidades que vêm sobre a minha vida? Diante da perda de um ente querido? Nós devemos fazer essas perguntas, porque nós temos que ser diferente. Tem que haver diferença entre nós e os incrédulos. Amém, amado? Tem que haver diferença. Em Mateus 5,47, Jesus disse assim, não precisa ir até lá não, ele falou assim, olha, não fazem os ímpios também o mesmo? Olha aí, os ímpios também não fazem o mesmo. Nós não podemos agir como ímpios, temos que ser diferente. Quer dizer que as nossas atitudes, meus irmãos, em reação diante dos problemas da vida, tem que ser diferente das reações dos ímpios. Tem que ser diferente. Bom, no final do versículo 32, Jesus disse assim, olha, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe. Olha, Deus sabe tudo a nosso respeito. Nada pode acontecer fora da vontade de Deus. Ele sabe de tudo, melhor que nós mesmos. Amém? Melhor nós podemos descansar em Deus, amado. Não há nada melhor do que você descansar em Deus. Deus sabe o que você precisa para amanhã. Deus sabe o que você precisa para daqui a uma semana, para daqui a... Ele sabe tudo já está providenciado quando a tua vida verdadeiramente está nas mãos do Senhor. Veja em Hebreus 4. Vamos lá para Hebreus. Capítulo 4, versículo 13. E diz assim, olha, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença.
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Ou seja, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. É impossível você estar num lugar onde Deus não tenha conhecimento. Deus sabe de tudo. É impossível haver qualquer coisa no mais profundo do teu coração que Deus não conheça. Ele conhece tudo. Olha, amado, Deus vê quando você está doente, quando você está sofrendo solidão, quando você está triste, quando você está enfrentando dívida, enfrentando os problemas, enfrentando decepções. Tu não está sozinho, Deus está contigo, Ele sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Nada escapa a essa onisciência de Deus, Ele sabe tudo a nosso respeito. E por isso Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Tu pode descansar tranquilamente. Veja, vamos voltar para Mateus 6, volta lá. Mateus 6, veja o versículo 33. Agora é muito importante. Olha só. Tudo é importante, mas olha que coisa tremenda que tem que ser assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, amados, primeiro lugar. Eu creio que aqui está a receita do sucesso do cristão, da vida em minha com a palavra. Está aqui, ó, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus dá, Ele sabe, Ele conhece. Sabe o que quer dizer isso aqui? É o nosso relacionamento com Deus, é o conhecer Deus. Sem isso, meu irmão, você não pode viver essa plenitude de Deus. Tem que conhecer, é crescer na graça, é a nossa vida de oração, é aquela continuidade, sem ser só na igreja, aquilo que eu falei. Claro que também está incluída a frequência aos cultos, mas é a prática da palavra, é o que você ouve, é o que você lê, é o que Deus fala contigo e o que você pratica. É a continuidade. E o que significa a sua justiça? É o viver uma vida de santidade. Amém? Nós fomos chamados para ser santos. Então tem que ter uma vida de santidade, de retidão. Tu és santo, meu irmão. Hoje não cabe mais na tua vida certas coisas. Não pode, tu és santo. Tem que ter uma vida de retidão, de boas obras. E olha, é ser santo em todo o nosso procedimento. Não é só numa maneira, vou ser santa. Não, santo em todo o nosso procedimento. Aonde quer que você esteja, você tem que ser santo. Né? Porque as pessoas costumam na frente dos irmãos ser, né, um santo e puro. O que adianta? Os olhos de Deus estão fitos em você em qualquer lugar. Quem você teme mais, o homem ou a Deus? Porque é engraçado, né? Às vezes as pessoas não têm coragem de chegar perto do pastor, perto da pastora e falar certas coisas. E diante de Deus faz tanta coisa errada. Quer dizer, teme mais o homem do que a Deus. Não pode ser assim. Tem que temer a Deus em primeiro lugar. E aonde você está, o que você estiver fazendo, Deus está com os olhos fitos em você. Viu? Preste bem atenção nisso para que tu possas viver de acordo com a vontade de Deus. Amados, quanto mais nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, menos nós nos preocupamos com as coisas desta vida. Amém? Aí vai sair ansiedade, vai sair preocupação, vai sair depressão, vai sair tantas coisas que vocês nem imaginam que você vai descarregar. Você vai colocar Deus em primeiro lugar. E você sabendo que Deus acrescenta todas as outras coisas que lhe são necessárias. Veja aí o exemplo de Salomão. Veja, 1 de Reis. Olha que exemplo maravilhoso. 1 de Reis, capítulo 3. Versículo 5. Posso ler? Estou indo um pouco rápido demais, né? É porque eu ainda tenho algumas coisas para falar e a hora já está, mas acho que vai dar tempo. E diz assim a palavra do Senhor. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Olha que coisa maravilhosa, hein? Deus chegando perto da gente, ó, pede o que queres. Mas olha que coisa maravilhosa. Respondeu Salomão,
de grande benevolência usaste para com teu servo, Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha o que Salomão pediu. Veja bem, Deus falou, pede o que quiseres. E ele pediu, meu amado, sabedoria. Ele pediu justiça para poder dirigir o povo, para poder discernir entre o bem e o mal. E isso agradou a Deus. Veja aí no versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Olha aí, viu como Deus faz? Ele se agradou de Salomão, porque Salomão pediu conhecimento, ele queria saber discernir, ele queria saber dirigir o povo com justiça, com integridade. Então, meu amado, não precisa estar pedindo. Molde a tua vida com retidão. Busque em primeiro lugar o seu reino, em agradar, em crescer, em conhecer, em fazer a vontade de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe, volto a dizer, Ele sabe tudo o que você necessita. Vamos voltar lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 34. E ele continua. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso é muito importante. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quem viver assim, com certeza vai viver livre de ansiedade, livre de angústia, livre de tantas coisas. Quem souber colocar isso aqui em prática, né? Aqui Jesus dá mais um passo à frente no seu ensinamento. Até aqui ele vinha tratando dos problemas que afligem a nossa vida de uma maneira mais imediata. O hoje, o que está acontecendo. Só que agora Jesus, ele aborda também o futuro. Ele sabia também que isso também nos faria muito mal. O objetivo do Senhor, meus irmãos, era aplicar esse ensinamento à totalidade da nossa vida. É a nossa vida por inteiro. Porque às vezes você consegue fazer até a pessoa não se preocupar com hoje, né? Você fala para a pessoa, olha, deixa para lá, vai passar, né? Você mostra para ela que tem uma saída, mas aí a pessoa retruca, eu sei disso, eu creio, mas a minha preocupação é com o futuro. Quantos não falam isso? Eu me preocupo muito. O que será do meu amanhã? E quando eu estiver velho? O que vai acontecer? Como é que vai ser lá na frente? E Jesus disse, não fiquem assim preocupados com o futuro. Amanhã trará os seus próprios cuidados. Isso é muito importante para a tua vida, meu irmão. Se preocupar com o futuro é uma coisa inteiramente fútil, não precisa, não adianta, é inútil. É pura perda de energia. Você vai perder as suas energias. Porque por mais que você se preocupe, o futuro pertence a quem? A Deus. Então não adianta. Vai ser inútil, vai ser inútil. E o pior é que a preocupação com o futuro vai diminuir a tua eficiência no dia de hoje. Você vai deixar de ver o hoje, o que tu tem que fazer, que é o que tu tem que fazer hoje. Você está vivendo hoje. Mas a tua preocupação está lá na frente, tu vai esquecer até de viver o teu hoje, aí não vai viver, vai passar, aí vai confundir tudo, aí vai dar tudo errado. Tudo ruim. Olha, meu irmão, se você quiser viver sem ser esmagado pelo estresse, sem perder a sua saúde, sem perder o controle dos teus nervos, não transporte com você o seu ontem, nem o seu amanhã.
viva o dia de hoje. Amém? O dia de hoje. Olha, a experiência tem mostrado que as pessoas bem-sucedidas na vida são aquelas que têm a capacidade de esquecer o seu passado. Porque muitas pessoas também, às vezes, ficam ligadas ao passado e aquilo ali não deixa a pessoa avançar e ir para canto nenhum. Quantas coisas a pessoa começa a ter problemas psicológicos por causa do que aconteceu lá atrás. Lá atrás. A cabeça da pessoa está lá. Às vezes até inconsciente mesmo. E a pessoa está vivendo um problema hoje por causa daquilo que passou. A pessoa pode ter cometido equívocos no passado, erro, mas ela não pode ficar remoendo o passado. Ela não pode ficar dizendo, por que eu fui fazer uma coisa dessa? Por que eu fiz isso? Não, acabou, passou, tem que esquecer. É como diz o ditado, não pode ficar chorando sobre o leite derramado. Acabou, derramou. Ela tem que ir em frente, tem que viver o seu hoje. Paulo, ele falou uma coisa muito tremenda a respeito da totalidade do nosso futuro. Vamos ver isso aqui, olha. 1 de Coríntios. É aqui que estão as verdades que tem que ser vividas. Está aí, ó. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém? E olha o que Paulo disse. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ok? Acharam? Posso ir? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja, é tudo muito simples quando a gente vive a palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que não poderá vir nenhuma tribulação à nossa vida, na qual Deus não possa prover um meio de escape. Nenhuma. Todas Deus pode prover. Sempre haverá uma saída. Amém, amado? Para nós que temos Deus na nossa vida sempre. Glória a Deus, dê uma glória a Deus mesmo. Não podemos ficar amedrontados. Glória a Deus. Nós temos, então, mas às vezes as pessoas levam muito isso ao pé da Deus e fica preocupado, mas vem cá, pastor, então quer dizer que, então eu sou cristã e eu não posso pegar e botar lá um pouquinho de dinheiro na poupança para qualquer imprevisto, né? Ou fazer um seguro para o meu carro, um seguro de vida. Amado, não é isso que nós estamos nos referindo. Ter uma preocupação normal, uma preocupação natural, isso não tem problema. O que Jesus está condenando aqui é uma preocupação excessiva. É aquela preocupação que domina você, aquela ansiedade que tira o seu sono, que não te deixa viver. É isso que ele está condenando. Jesus não está condenando quem guarda alguma economia na poupança, nem tampouco quem faz um seguro de carro. Ele está condenando quem fica preocupado e obcecado com essas coisas. Que tem gente que é assim, né? Não para de pensar, não para, e fica doido e não dorme, e estressado. Não, isso é que ele não está falando aqui. Não pode ser assim. Pastor, e quando um crente chega a passar necessidade? Quando, às vezes, ele chega até a mendigar o pão de cada dia. Será que isso anula essa promessa de Deus? Que Deus está falando aqui. Não, claro que não anula. A palavra de Deus jamais será anulada. O que está acontecendo então? Se esse crente, meus irmãos, está mendigando pão, isso prova que esse crente não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não está, não está. Não está vivendo em comunhão com Deus. Não está vivendo uma vida reta aos olhos de Deus. Porque a palavra de Deus, ela jamais deixará de se cumprir. Se tem algum erro, não é em Deus. Amém, amado? Então está acontecendo alguma coisa errada. Que a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. Veja lá. Vou mostrar 2 exemplos. Veja, Juízes. Vamos lá em Juízes, para a gente terminar, viu, amado? Juízes, capítulo 6. Vou dar esses 2 exemplos. Para que a gente possa entender muito bem
a nossa posição diante de Deus e os privilégios que nós temos o direito de ter em nossas vidas. Juízes 6, vamos ler do versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento nenhum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Tudo permitido por quem? Por Deus. Por quê? Porque fizeram o que era mal perante o Senhor. Versículo 5. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Por que eles passaram por tudo isso, abençoados? Porque fizeram o que era mal diante de Deus. Não adianta. Amados, uma coisa que você nunca pode esquecer. O que você planta, você colhe. Você não vai plantar uma coisa e colher outra, não. Plantou, colheu. Amém? Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Plantou obediência a Deus, vai colher coisas maravilhosas. Plantou desobediência, vai colher o fruto da desobediência, que com certeza não é nada bom. Mas olha o que diz a palavra do Senhor para que a gente possa terminar essa mensagem. Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Davi falando. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo. Quem é o justo? É aquele que obedece. É aquele que vive a palavra. É aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Então, Davi está dizendo, olha, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E quem é esse justo que o salmista se refere? Mais uma vez. Repete para você: aquele que busca em primeiro lugar a Deus e a sua. Amém, amados? É o que não fica ansioso, não fica inquieto. É aquele que entrou no descanso de Deus. Amém? Então foi essa palavra que Deus trouxe para cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus.